Olá, tudo bem? No vídeo anterior a gente falou sobre a escolha profissional, sobre o processo de formação, o processo de entendimento, sobre o porquê escolher ser um profissional de educação física e trabalhar com exercício físico. Pois bem, tendo esse entendimento, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a escolha de ter fundado uma academia e trabalhar o exercício físico dentro de um ambiente de academia. Então, o que acontece? A educação física, para ser bem entendida, a gente já viu que ela parte lá da pré-escola, pela interferência, pela intervenção, na verdade, dos professores para com os alunos lá na pré-escola. Então, todo o entendimento que a gente tem de uma forma menor sobre a importância da educação física, sobre o que é educação física, a gente já perdeu a oportunidade de ter feito a formação lá na pré-escola. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a educação física ela pode e ela deve ser propagada de uma forma eficaz desde o ambiente escolar, ou seja, o professor deve fundamentar e deve exercer o papel de profissional de educação física, que é trabalhar a educação através do corpo, mas não só através do movimento corporal, através do entendimento que os alunos devem ter sobre aquilo que eles estão fazendo. Porque o que acontece? Quando o indivíduo ele é um repetidor, ele não fundamenta aquilo que ele faz. Ou seja, para ele dar importância àquilo que ele faz, ele precisa entender o que faz. E para entender o que faz, ele precisa saber o que faz. Então, o que acontece? A ideia de abrir uma academia, de fundar uma academia e propagar a educação física dentro de um ambiente de academia, partiu de um querer de uma liberdade maior de exercer esse trabalho de uma forma um pouco mais livre. Porque o que acontece? Como eu disse, a ideia da educação física ela pode e ela deve ser feita em todos os ramos, em todos os setores. Onde o profissional estiver, ele tem que fundamentar a educação física e tem que exercer o ensinamento da educação física. Só que a gente sabe, né? Falando para vocês, eu tive a oportunidade, como estagiário, eu estagiei na pré-escola, estagiei no ensino fundamental, estagiei no ensino médio. Depois que eu me formei, eu trabalhei 3 anos em colégio, também dando aula para ensino fundamental, ensino médio e EJA, educação de jovens e adultos. O que acontece? Nesse período todo que eu trabalhei com a educação básica, né, a educação física escolar lá na educação básica, qual era a minha ideia, sempre foi o meu fundamento? Eu sempre trabalhei educação física com educação física. Então o que acontece? O esporte eu usava como ferramenta de uma ideia, de um propósito, ou de uma aula que eu queria aplicar, mas nunca como a principal parte. Então, o que acontece? Lá no vídeo anterior, quando eu falei sobre a transformação de ideias, sobre o entendimento, sobre fazer o aluno entender o porquê e o para que ele fazer, eu fabricava conteúdos, eu produzia conteúdos. Então, no tempo que eu dava aula, ainda as escolas, os colégios, eles dividiam o tempo do ano letivo por bimestre. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Então, o que eu fazia enquanto professor da educação física escolar? Eu produzia conteúdo para o primeiro bimestre, produzia conteúdo para o segundo bimestre, produzia conteúdo para o terceiro bimestre e para o quarto bimestre. Então, o que acontecia? Cada bimestre tinha um tema lá, por exemplo, exercício físico e saúde, as qualidades físicas, postura em sala de aula, conceito básico de alimentação, enfim, essas coisas. E todo bimestre eu pedia um trabalho teórico. Pedia para eles lerem o polígrafo de cada bimestre e fazia um trabalho teórico com os alunos.
É lógico que também dava aula prática. Na verdade, eu acho que 70% da minha aula era prática. Era na quadra, era movimentação, mas toda movimentação eu procurava fundamentar o porquê e para quê. Então a aula divididinha lá, como a gente aprende, a parte inicial, parte principal, parte final, com aquecimento, com parte principal, com a parte final, volta calma, alongamento, etc. Tudo era fundamentado e explicado a importância. Pois bem, na escola eu tive alguma dificuldade, porque quando eu queria dar aula, eu custei um tempo para fazer entender, principalmente alunos do ensino médio, da EJA, que eles tinham que ter aula, algumas poucas aulas teóricas eles tinham que ter. Então eu custei. Mas chegou ao ponto de eu conseguir convencer os meus alunos sobre a importância deles entenderem o processo que eu estava fazendo. Só que o que acontece? Como a educação física escolar ela tem uma base de pouca valorização desde a educação básica lá, eu tinha alguns problemas na escola, porque o que acontece? Eu dividia minha nota em presença, em aula prática, em participação e também a parte teórica, que era o conteúdo produzido por eles, a interpretação que eles davam aos textos que eu produzia para eles lerem por bimestre. E o que acontece? Como todas as outras disciplinas, eu cobrava aquilo que eu pedia para que eles fizessem. E assim foi durante um tempo, tal, tive dificuldades com a direção, porque, olha só, a própria direção da escola, da última escola em que eu estive, era uma escola particular, chegou até mim e disse: tá, tu não precisa ensinar nada em sala de aula, educação física tem que ser feita na quadra, tem que ser futebol, vôlei, basquete, handebol, a educação física tem que ser isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que aquilo não era o que eu acreditava. Eu tentei argumentar, eu tentei explicar a importância, eu tentei convencer os diretores, eu tentei fazer aquilo que o meu propósito pedia. Até me mantive um pouco mais de tempo no colégio, né? E por fim, chegou ao ponto que não deu para eu continuar trabalhando, porque eu não conseguia aplicar aquilo em que eu acreditava. Então foi aí a ideia de dizer: não, para aí, se eu quero falar uma linguagem, eu quero falar a linguagem que eu acredito, e eu vejo que nesses caminhos tá difícil eu falar a linguagem que eu acredito, eu vou tentar abrir um espaço para mim, para que eu possa falar a linguagem, para que eu possa passar o propósito na qual eu acredito. Então aí partiu a ideia de fundar a academia e trabalhar com exercício físico e falar a linguagem de uma forma mais livre, ou seja, praticar, fundamentar a importância do exercício físico. E isso foi bastante gratificante, porque quando a gente passou a ter essa liberdade, quando eu passei a ter essa liberdade de ser profissional, de ser professor, eu consegui produzir muito mais, eu consegui atingir mais pessoas, eu consegui fazer com que muitos entendessem a importância, porque ninguém estava mais atrás de dizer: tu pode falar isso, não pode, tu vai aqui ou tu não vai ali. Então, todo esse processo foi conduzido para a liberdade de expressão, para a liberdade de exercer a crença pessoal, o propósito pessoal, que é usar o exercício físico como ferramenta de promoção de saúde e de educação, porque educação ela não se faz só no ambiente escolar, a educação ela se faz em todos os lugares onde a gente está, seja na escola, seja na rua, seja na academia, seja em qualquer lugar, a gente consegue promover educação. Então, os princípios da OX, a base deste propósito, leva muito em consideração o ser humano não só como um repetidor de gesto. Um repetidor de gesto. O que é um repetidor de gesto? Um repetidor de gesto é aquele que faz, mas não entende aquilo que faz.
Então, o que acontece? Dentro dentro da academia, dentro do ambiente que a gente está promovendo o exercício físico, a saúde através do exercício físico, a gente tem que fazer também o aluno entender o porquê. O porquê que ele está fazendo, o porquê que ele está se exercitando. Assim, a gente vai conseguir fazer com que ele continue fazendo, e, entendendo a importância, ele não vai mais parar de se exercitar. Ele vai entender o exercício físico como um aspecto fundamental para a saúde dele. Então, o que acontece? Cada indivíduo dentro da OX, seja professor, seja funcionário, seja aluno, a gente tem a ideia que a gente precisa ser ético, ser moral, respeitar o indivíduo como um ser único, independente, no sentido de ter o direito de ser como ele é, respeitando o aluno, mantendo os princípios da ética, da empatia, a gente consegue fazer o aluno se sentir bem. Então esse é o propósito da OX, é fazer com que o aluno se sinta bem dentro do ambiente para que ele esteja mais aberto ao aprendizado através daquilo que a gente quer passar para ele. Então o aspecto fundamental da OX é promover o exercício físico com a liberdade de praticar e falar e promover o nosso propósito, que o nosso propósito é saúde, bem-estar e respeito às pessoas. Então a gente quer contribuir com a sociedade através daquilo que a gente sabe, através da ferramenta que a gente tem, que é o ambiente da academia, através da ferramenta do exercício físico. A gente quer contribuir para que as pessoas passem a ter uma vida mais saudável, mais produtiva e mais feliz através do contato social, da disposição e da saúde, né? Porque quem pratica exercício físico, por consequência, se alimenta melhor, dorme melhor, se relaciona melhor, trabalha melhor, ou seja, um indivíduo mais motivado. E a gente já sabe que a saúde não é só uma ausência de doença. A saúde é um estado de completo bem-estar, e a gente acredita fundamentalmente que o exercício é uma das ferramentas mais poderosas para a manutenção e a promoção da saúde. Então é por isso que a OX existe. Até um próximo vídeo.